E agora que a gente entendeu como representa vetor, o que significa o módulo do vetor, né? A gente representa essas grandezas vetoriais, nada melhor do que a gente poder fazer operações com esses vetores. Como é que a gente soma vetor, pessoal? Isso daqui, ó, é uma coisa interessante. Olha aqui para mim. Operações com vetores, a gente tem que botar na cabeça que nem sempre para somar vetor, nem sempre não, nunca para somar vetor, eu somo como se fosse número normal. Nem sempre um vetor que tem módulo 2 somado com um vetor que tem módulo 3 vai dar um que tem módulo 5. Nem sempre, na maioria das vezes não vai dar. Porque para somar vetores eu não posso somar eles como se fossem grandezas escalares. A gente soma vetor de um jeito especial. E qual é esse jeito especial, Vitor? Como que é que a gente soma vetor na prática? Como que é? Então você vai colocar aí, pessoal, por último, 4 e não menos importante, operações com vetores. Então você coloca aí 4 operações com vetores. Nós temos duas regras, pessoal. Nós temos duas regras para operar vetores. Essas operações aqui a gente pode resumir elas em soma e subtração, certinho? Soma vetorial ou soma de vetores e subtração. Aqui, para nós, o importante vão ser essas duas. Temos outras operações com vetores? Podemos até ter, né? A gente chama de produto vetorial, etc., que a gente vê lá no ensino superior. Mas aqui a gente vai se atentar a essas duas. E lembrando que a subtração nada mais é do que uma soma. Certinho, pessoal? Nada mais é do que uma soma. Eu vou explicar já já por quê. Quando a gente fala de operações com vetores, a gente tem duas regras básicas, ok? Nós temos duas regras para operações com vetores. Duas regras. Se são regras, devem ser seguidas. Essas regras são as regras do paralelogramo, e a regra do polígono, ou método do poligonal. Dois métodos ou duas regras, como você quiser entender, certinho? Como funciona a regra do paralelogramo? Como é que a gente faz a regra do paralelogramo? Paralelogramo. Seguinte, pessoal. Primeiro de tudo, eu tenho dois vetores. Eu não vou me atentar qual é a grandeza que esses vetores estão representando. Vou colocar dois vetores quaisquer. Vou colocar aqui um vetor que tem aqui um módulo qualquer, não sei qual é. Vou chamar esse vetor A. E eu tenho aqui, ó, um vetor B apontando para cá. Um vetor B apontando para a direita. E aí eu quero saber quanto que vale o vetor A mais o vetor B. Quanto que vale isso daqui? Quanto que vale, pessoal? Pela regra do paralelogramo, a gente tem que fazer o seguinte, pessoal. Pegar o vetor A, colocar ele de bundinha com o vetor B, olha lá. Colocar ele de bundinha com o vetor B. E quando a gente faz isso, coloca eles um de bundinha com o outro, eles formam um ângulo aqui. Vitor, é 90 graus? Não sei, pessoal, não sei. Pode ser, mas pode não ser. Então eu vou chamar esse ângulo aqui eu vou chamar esse ângulo de θ, tá bom? Esse ângulo eu vou chamar esse ângulo de θ. E como que eu faço a regra do paralelogramo? Depois que eu pus bundinha com bundinha, pessoal,
eu vou pegar aqui, ó, paralelas aos dois vetores, passando pela cabecinha deles. Eu vou pegar o vetor A aqui, ó, e vou passar uma paralela ao vetor B, passando pela cabecinha do A, olha lá, ó. Vou vir aqui no vetor B, colocar aqui, né, vetor A, esse aqui é o vetor A. Vetor A. E aqui é o vetor B. Vou passar agora uma paralela ao vetor A, passando pela cabecinha do vetor B, ó. Onde elas se cruzam, ó, nesse ponto aqui, onde elas se cruzam, pessoal, tá vendo? Esse ponto onde elas se cruzam é a cabecinha do vetor resultante. O vetor resultante ou vetor soma, olha lá, ó. O vetor resultante ou vetor soma, ele sai da bundinha dos dois vetores e chega lá onde eles se cruzam, olha lá, ó. Esse vetor aqui, ó, esse vetor que eu estou desenhando, esse vetor é o vetor S, ou vetor soma, ou vetor resultante, como você quiser chamar esse vetor, qual a letra que você quiser que ele seja, ele vai ser, porque ele é seu. Você dá o nome que você quiser nele, pequeno gafanhoto. Certinho? Vitor, eu entendi que o vetor S é igual ao vetor A mais o vetor B. Olha que doideira, pessoal. Quando eu somo dois vetores, a resultante, o vetor resultante, ele aponta para esse rumo aqui, ó, que eu mostrei para os senhores aí, ó. Tá, mas e se eu quiser saber o módulo? Quanto que vale o módulo de S? Quanto que vale? Qual que é o tamanho desse vetor? Quanto que ele vale? Pessoal, isso deixou de ser uma questão de física e passa a ser uma questão de trigonometria ou geometria. Olha só, quando você vai trabalhar com triângulo e ângulos, certinho? Aqui a gente aplica a famosa lei dos cossenos. Só que a gente aplica a lei dos cossenos entre aspas, ok? Ela é um pouquinho diferente da lei dos cossenos, porque a gente muda um sinalzinho. Como que eu calculo o valor de S aqui, o módulo de S? Se eu quiser saber quanto que vale o S, pessoal, vai ser do seguinte, ó. O S aqui para nós vai ser igual a raiz quadrada. Nós vamos pegar um módulo de B e um módulo de A. O módulo de A eu vou chamar simplesmente de A. E o módulo de B eu vou chamar simplesmente de B. Você vai pegar a raiz quadrada de A ao quadrado, o módulo do vetor A, do primeiro vetor que está formando esse vetor resultante. Então, pega os dois vetores que formam ele, ó. Módulo do primeiro ao quadrado, mais módulo do segundo ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, 2 vezes o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo que esses dois vetores formam. Vitor, eu aprendi que isso daí não é lei dos cossenos, não. A lei dos cossenos, lá onde eu aprendi, esse sinalzinho aqui, esse segundo sinal aqui, ó, ele era menos. Sim, eu concordo. Só que lá na lei dos cossenos, você não pegava esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ, ele é um ângulo suplementar. O que é isso? Esse ângulo θ ele forma 90 graus com o ângulo que você utilizaria para aplicar de fato a lei dos cossenos. Como esse ângulo aqui, ó, θ é suplementar, o cosseno dele é menos o cosseno do outro que você usar. Menos com menos dá esse mais aí, ó. Porque lá na física mesmo, se você fosse... Na física não, na matemática, se você fosse usar, pessoal, você ia fazer um exercício de triângulo. Você ia pegar esse lado aqui, ó. Você ia pegar esse lado aqui, ia ver o tamanho dele. Você ia chamar esse lado de A. Você ia pegar esse lado aqui, ó. Ia chamar de lado B. Ia querer saber qual que era esse lado do triângulo, que a gente chamou de S. E lá você pega esse ângulo aqui, ó, que eu estou chamando de alfa. E aí você faz a lei dos cossenos lá com o menos. Só que θ e alfa aqui, ó, θ mais alfa dão 180. Eles são
suplementares. O que é isso, Vitor? Ângulos suplementares. Somados, eles dão 180. E a gente sabe que o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de θ. Tranquilo, pessoal? Isso daqui é uma característica de ângulos suplementares. Então, quando você faria a lei dos cossenos, você utilizaria o alfa. Ficaria aqui, ó, menos 2AB cosseno de alfa. Só que você está usando o cosseno de θ, que é o ângulo formado pelos dois vetores quando eu coloco um de bundinha com o outro. A regra do paralelogramo, pessoal, vocês têm que entender que, por ser uma regra, você tem que obedecer o passo a passo. É uma regra. Qual que é a regra? Você pega dois vetores, você vai somar dois vetores. Você vai pôr de bundinha um com o outro, um de bundinha com o outro. É a regra. Você tem que fazer assim se você for fazer pelo paralelogramo. E você usa o ângulo entre os dois vetores que formou-se após você colocar um de bundinha com o outro. Qual que é o ângulo formado quando eu coloco um de bundinha com o outro? Eu utilizo esse ângulo. Se eu utilizo esse ângulo, se eu estou utilizando esse ângulo, por obrigação, esse sinalzinho aqui da lei dos cossenos, ele vai ser mais, ó, pessoal, esse que a gente circulou aqui, ó, mais 2AB cosseno θ. Tranquilo? Ah, mas eu não estou entendendo nada de A e B. Pessoal, A e B nada mais são do que tamanhos. O A e o B são módulos dos vetores. Se eu estiver falando de um vetor velocidade, o A e o B vão ser 2 metros por segundo e 3 metros por segundo, sei lá, vão ser números, valores numéricos. Eu quero que vocês entendam que essa formulinha não é só não é a sopa de letrinha. Isso daqui são números que você coloca aqui dentro para poder descobrir qual que é o módulo do vetor soma. De boa isso daí? Parece difícil, mas na hora que a gente aplicar isso daqui no exercício, isso aqui vai ficar mamão com açúcar, certinho? E a outra regra, pessoal, a outra regra não é a regra do paralelogramo, é a regra do polígono. A regra do polígono, ou método do polígono, é muito parecido com o paralelogramo. Só que no paralelogramo a gente põe um de bundinha com o outro. Já no polígono, ó, vou usar o mesmo exemplo. Ó. Vou colocar aqui um vetor A. Um vetor A, representando o vetor, uma setinha. E vou representar aqui um vetor B. Um vetor B qualquer. Com o método polígono, pessoal, o método polígono, para eu saber quanto que vale o vetor A mais o vetor B, quanto que vale esses vetores, eu tenho que colocar um cheirando o outro, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, o vetor A cheirando o vetor B. Olha só, cheirando a bundinha do vetor B. Então, eu vou ter o vetor B aqui e vou ter o vetor A aqui. E a resultante, pessoal, o vetor resultante para isso daqui vai sair de A, vai sair de A e chegar aqui em B, ó. Tranquilo, galerinha? Esse é o vetor soma ou vetor resultante. E esse ângulo aqui, pessoal, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo alfa que eu mostrei lá em cima ainda agora. Ah, Vitor, parece que é 90 graus, parece... Não é, pessoal. Se eu pegar aqui dois vetores que não parecem perpendiculares, vocês vão ver que são diferentes. Imagina o seguinte, ó. Imagina esses vetores aqui, ó. Vou pegar um vetor aqui qualquer. Vou colocar aqui esse vetor aqui. E esse outro vetor aqui, ó. Vou chamar de vetor V1 e vetor V2. Pela regra do paralelogramo, ficaria assim, ó. Ficaria assim, ó. Pela regra do paralelogramo.
Ficaria uma coisa assim, ó. Um de bundinha com o outro. Olha o ângulo quanto que foi. Olha esse ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de θ. Ok? E V1 e V2. Paralelogramo é um bundinha com o outro, ó. V1, vetor V1 e vetor V2. Lembra que a regra do paralelogramo eu venho aqui, ó, faço paralelos aos dois vetores, ó, passando pela cabecinha de cada um, ó. 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 Onde elas se cruzam é o vetor resultante. Olha lá o vetor resultante, ó. Vetor resultante. Olha o ângulo, qual que foi? Olha o ângulo aqui, vocês estão vendo o ângulo? Isso aqui, ó, é paralelogramo. E o polígono, ó, regra do polígono, pessoal, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Observa aqui que a regra do polígono, o vetor seria uma coisa assim, ó. Seria um cheirando o outro, olha lá. Aí, eu ia pegar esse ângulo aqui, ó, entre os dois vetores. Dá para ver ou não dá para ver que é diferente, ó? Esse ângulo alfa é totalmente diferente do ângulo gama, do ângulo θ que eu coloquei aqui em cima, ó. São ângulos diferentes. Aqui dá para ver a diferença. Aqui foi porque eu peguei vetores, no exemplo aqui que eu dei, eu peguei vetores que parecem, aparentemente, eles parecem ter 90 graus, eles parecem ser perpendiculares. E aí, é claro, se parece perpendicular, eles vão ser parecidos, né? Não vai dar essa diferença visual. Mas olha só, quando você pega dois vetores que não são perpendiculares entre si, ó, você vê claramente a diferença entre os ângulos, ok? Então não confunda isso daí, viu, pessoal? Aqui, ó, a regrinha do polígono e em cima a regra do paralelogramo. Tá vendo que do paralelogramo a gente faz tracejadas, forma um paralelogramo. O polígono representa um polígono mesmo. A gente fecha um triângulo aqui quando a gente fala de dois vetores. Então, voltando aqui, ó, pessoal. Na regra do polígono, quando eu pego o vetor, o ângulo entre os dois vetores, o ângulo entre os dois vetores que estão um cheirando o outro, os dois vetores estão um cheirando o outro. Ó, o A está cheirando a bundinha do B. E a resultante sai da bundinha do A e chega na cabecinha do B. É o mesmo vetor que eu fiz aqui em cima. Ó. Percebam que aqui, ó, é um vetor resultante. Vou chamar um vetor aqui de vetor resultante. Vetor R. Tanto no método do polígono quanto no método do paralelogramo, tem que dar o mesmo vetor. Tem que dar o mesmo vetor. Porque são duas regras diferentes que servem para somar vetores. Só que a formulinha, olha lá, ó, ela muda um pouco. Se eu quero saber o valor do módulo de S fazendo pela regra do polígono, eu vou fazer raiz quadrada, módulo do primeiro ao quadrado, mais módulo do segundo ao quadrado, menos 2 vezes módulo do primeiro vezes módulo do segundo, cosseno de alfa. Nesse meu exemplo aqui, é cosseno, pessoal, de alfa, que é o ângulo entre os dois vetores. Não tem dúvida, pessoal, se você entender o quê? Que em ambos os casos, o θ e o alfa são os ângulo entre os vetores que estão dando origem ao meu vetor resultante. Olha lá. Ambos aqui, ó, θ e alfa, são ângulos entre os dois vetores que formam o vetor resultante. Qual que é a diferença de um para o outro? Por que eles têm valores diferentes?
Porque no paralelogramo, olha só, no paralelogramo, pessoal, é bundinha com bundinha. No polígono, é um cheirando o outro. Por isso é que são ângulos diferentes. A gente acabou de mostrar no exemplo aqui em cima. Ó. Quando eu ponho bundinha com bundinha, dá um θ aqui, ó, diferente desse alfa aqui, quando eu ponho um cheirando o outro. Por isso que o sinal muda. Quando eu boto um de bundinha com bundinha, dá um ângulo. Quando eu boto um cheirando o outro, dá outro ângulo. Esses ângulos são suplementares, os cossenos são iguais. Por isso que na fórmula um sinal é mais, o outro é menos. Dibas isso daí, pessoal, isso daqui não é difícil. Tira da sua cabeça que isso aqui é difícil, porque não é. Isso daqui é uma coisa simples, é o básico para a gente poder fazer operação com vetores. Quando a gente tem que fazer um delta V, lá fazer uma variação da velocidade vetorial, qual que foi a aceleração vetorial média? Cara, tem que saber fazer isso daí, porque você vai fazer um delta de vetores. Se você faz um delta de vetores, tem que pegar um vetor menos o outro vetor. E por falar nisso, eu me lembrei de uma coisa aqui interessante. Quando a gente fala de soma e subtração, pessoal, eu preciso que você entenda que a subtração é igual a uma soma vetorial. A subtração é uma soma vetorial. É igual a uma soma vetorial. Não entendi, Vitor. Por que é uma soma vetorial? Porque é o seguinte, pessoal. Se você tem dois vetores, olha só, um vetor V qualquer, vou pegar um vetor V e vou desenhar ele aqui, ó. Tem aqui 4 quadradinhos, né? 4 unidades. Esse daqui é um vetor V qualquer. Se o vetor V é esse vetor, o vetor menos V, pessoal, o vetor menos V vai ser um vetor de mesma direção, mesmo módulo, porém em sentidos contrários. Esse aqui é o meu vetor menos V. Olha só que doideira. Se o vetor V é esse de cima, o vetor menos V é o de baixo. Ambos têm mesmo módulo, olha lá, ó. Ambos terão mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, ó, eles têm mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Significa dizer o quê? Se eu pegar aqui, por exemplo, dois vetores, ó, vou pegar um vetor aqui qualquer, vou chamar de ele de vetor V1. E eu vou somar o V1 com o vetor que eu vou chamar de A. Se esse é o meu vetor A, se eu tiver que fazer a soma do vetor 1 com o vetor A, eu sei como fazer. Eu posso aplicar a regra do paralelogramo ou a regra do polígono. Agora, e se eu precisar somar V1 menos o vetor A? Como é que eu faço isso? Como é que é essa soma? Pessoal, se o vetor A é esse, o vetor menos A vai ser qual? O vetor menos A vai ser esse daqui, ó. O vetor menos A vai ser esse vetor. Eu vou pegar o vetor A e vou apagar, ó.
verdade, eu vou deixar ele escrito aqui, ó. Só para a gente entender. Se esse aqui é o meu vetor A, esse daqui que eu desenhei é o meu vetor menos A. Mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. O V1 mais o vetor A nada mais é do que o V1 mais menos o vetor A. Então, se eu souber quem é o vetor A, eu consigo responder quanto que é V1 menos VA. Basta eu fazer uma soma com o vetor menos A. E aí eu faço uma soma vetorial, olha lá, ó. V1 mais o menos A. E eu posso vir aqui fazer regra do paralelogramo ou regra do polígono, tanto faz. Posso vir aqui, ó, fazer a regrinha do polígono e tal, faço como eu quiser. Ó. Vem aqui, faço uma regrinha do polígono ou do paralelogramo. Tô fazendo aqui a do paralelogramo, ó. Ok? E aí eu tenho aqui, ó, onde eles se cruzam, o meu vetor resultante. Opa! O meu vetor resultante. Ok? Olha aí, ó. Que show. Lembrando que se for a regra do paralelogramo, eu vou usar esse ângulo aqui. Esse ângulo alfa aqui qualquer. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? Se você quer subtrair dois vetores, basta você fazer uma soma com o contrário do vetor que você quer. Se você quer V1 menos A, basta você somar com o vetor menos A. De boa isso daí? Fácil demais, né? Muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. E tá aí uma explicaçãozinha simples, galerinha. Certinho? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que isso daqui tenha servido para vocês. E ó, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fui!